A história se inicia com um grupo de estudantes. Um deles, chamado Jaime, fala para o outro dizer logo, senão ele iria se atrasar. E como ele não falou nada, Jairim fala que vai embora. Porém o cara se irrita e decide atacá-lo. Mas Jairim sem dificuldades dá um chute no cara jogando-o no chão. Jairim fala que não se importa se ele quer ser um valentão ou o que ele quer que ele seja. Porém não era para arrumar briga com ele, onde sua vida já era difícil bastante. O cara fala para ele não fingir ser forte, dizendo que ele está lascado agora. Então em seguida outro cara acerta Jairim por trás com um taco, e esse cara pergunta como é que ele acreditou que ele estava nesse lugar só de enfeite. Então o outro que tinha sido acertado por Jairim pergunta se isso dói. Então ele fala para Jairim não se exibir e que já está na hora dele começar a entender onde é seu lugar na escola. Jairim manda ele calar a boca. Irritado, o cara pergunta se ele quer continuar apanhando. Com isso diz para ver até onde ele vai continuar fingindo ser assim, e assim ele fala para os outros acabarem com Jairim. Em seguida esse cara percebe que tem umas bolas de energia flutuando, e após isso uma forte luz aparece. Os outros perguntam o que aconteceu, e em seguida nosso protagonista chamado Kang aparece, e ele fala que se passaram 20 anos e mesmo assim nada mudou. Kang fala que parece que os uniformes ainda continuam iguais. O cara pergunta quem é esse vagabundo, e Kang pergunta como eles podem dizer isso para um veterano. Mas ele diz que tanto faz, onde parece que eles só tiveram um lapso momentâneo. Então ele pergunta por que eles não acabam com isso por agora, e o cara pergunta quem liga se ele é um veterano, mandando ele cuidar da sua vida e cair fora. Ele pergunta como o vagabundo está se metendo nesse lugar, questionando se ele gostaria de apanhar também. Kang pergunta se todos os garotos nesses dias atuais são mal educados assim. Kang fala que se ele continuar sendo um babaca, ele vai acabar machucando ele. O cara se irrita e decide atacar Kang, mas Kang desvia sem dificuldade. Então ele fala que ele deveria ter parado enquanto ele estava pegando leve, dizendo que acha que esse cara é do tipo que só aprende na base da pancada. Assim ele começa a conjurar uma de suas magias, porém ela não funciona, e ele se questiona por que seu feitiço não funcionou. O cara irritado pergunta por que tudo é tão ridículo hoje em dia, onde um cara tá tentando fingir ser alguém na vida, e agora tem um vagabundo que está agindo feito um idiota. Após isso Kang fala que não teve escolhas, e usando apenas um dos dedos acerta um golpe naquele cara, jogando ele para trás. Em seguida Kang pergunta quem vai ser o próximo, e após derrotar todos os outros, Jairim acha tudo isso incrível, onde esse cara tinha acabado com os valetões com apenas um dedo. Então ele fala que mesmo que esses caras não fossem especiais, ele sabia lutar muito bem, e ele se pergunta quem é esse cara. Então logo em seguida ele agradece Kang. Então Kang pergunta qual era a data desse dia, e com isso ele descobre que era 2021. Kang fala que já foi invocado em 2016, então deveria ser por volta de 2036, já que 20 anos se passaram. Mas ele diz que não se importa, pois por outro lado isso será melhor. Com isso ele diz que vai partir, e pede para Jairim tomar cuidado e não virar saco de pancada dos outros. Após Jairim ver Kang se afastando, ele se pergunta quem raios é esse cara. Então Kang tenta usar sua magia de teletransportar, porém ela também não funciona. Então em seguida ele volta e pergunta a Jairim se ele tinha dinheiro, dizendo que parece que ele retornou muito rápido e não consegue materializar nenhuma magia. Kang fala que estava em um mundo diferente e acabou de ser teletransportado de volta para a Terra por alguns motivos pessoais, mas parece que teve algum problema no sistema de gerenciamento de mana durante o seu processo, pois se estivesse funcionando normalmente ele teria sido teletransportado para a frente da sua casa e não importava quantas vezes ele tentasse canalizar, não estava dando certo. Então Jairim pergunta de quanto ele precisa e Kang fala de 2000 wons. Com isso Kang consegue um pouco de dinheiro e ele diz que tem que se lembrar de pagar ele depois, já que ele tinha pegado o número do celular daquele garoto. Kang pensa que já se passou 5 anos na Terra, mas para sua sorte não passou muito tempo, e ele acredita que sua família ainda deve conseguir reconhecê-lo, onde atualmente ele já tem 24 anos, e pouco tempo depois, para sua surpresa, ele se depara com uma unidade militar e se pergunta se está acontecendo alguma coisa. Em seguida ele pergunta a duas garotas que estavam passando o que aqueles soldados estão fazendo em frente àquele metrô. Elas começam a rir, dizendo que é normal que os soldados estejam protegendo a entrada de uma dungeon. Então elas perguntam se por acaso ele é algum fugitivo da Coreia do Norte, e Kang se pergunta o que essas garotas estavam falando. Sem escolhas ele decide pegar um ônibus, mas parece que não havia nenhum soldado em outra entrada, então ele decide dar uma olhada,
mas logo ele descobre que está trancado. No entanto, ele acaba encontrando a chave e ao entrar ele se pergunta se o metrô não estava funcionando. Em seguida, o sistema informa que ele entrou na primeira saída da dungeon da estação de Gashon e com isso ele descobre que aquelas garotas realmente estavam falando sobre uma dungeon de verdade e o sistema informa que a dungeon já foi concluída. E com isso os monstros básicos seriam invocados e ele se pergunta o que realmente aconteceu na Terra nesses 5 anos. E após ele tentar sair, o sistema fala que ele não possui nenhuma pedra de retorno, então ele percebe que os monstros podem aparecer a qualquer momento. Agora sem escolha ele vai ter que encontrar uma pedra de retorno e logo em seguida o monstro tenta atacá-lo, mas Kang consegue desviar. Ele tenta usar sua magia, mas ela não funciona. E ao ver aquele monstro, ele se pergunta o que o monstro que deveria estar em Alpen está fazendo nesse lugar. Mas antes, primeiro ele deveria lidar com essa criatura. Rapidamente, Kang pega um pedaço de ferro e ele acerta aquela criatura e fala que por mais que ele não consiga materializar suas magias, um mero Drabite não é páreo para ele. Em seguida, vários outros Drabites aparecem, mas ele consegue derrotar todos eles e ele estava um pouco aliviado por conseguir lidar com essas criaturas. Então ele comenta que seria perigoso se houver mais monstros mais fortes e após isso o sistema informa que ele subiu de nível, deixando o Kang um pouco surpreso. E ao abrir sua tela de status ele descobre que seu poder não desapareceu, mas ele retornou para o nível 1. Ele fala que não é tão difícil ficar mais forte quando o seu está cheio dessas criaturas. Então ao analisar sua classe ele percebe que ele ainda é um necromante. Ele também conseguiu pontos de atributo de habilidade em troca de ter ido do nível 99 a 1 e suas habilidades foram transferidas. E após ele ver que existe caixa de combinação e lojas de conquista, ele se pergunta o que é isso. Então ele descobre que a caixa de combinação pode combinar materiais para criar um item, porém todo o seu inventário tinha sido resetado também. E ao abrir a loja de conquista, percebe que isso não existia em Alphen. Então ele se pergunta se isso é tipo fazer compras online, e ele fala que isso tá ficando divertido. Kang fala que o que ele precisa agora são de habilidades, e que ele tem que procurar uma pedra de retorno, e que é bom ele ter um detectar e invocar soldados esqueletos para lutar contra os monstros. Mas ele precisa de 10 pontos de conquista para ativar essas habilidades, então Kang fala que ele não tem pontos de conquista suficiente agora, e com isso ele vai apenas ajustar seus atributos por enquanto. Após ele distribuir seus pontos em seus atributos, ele sente que seu corpo está bem melhor agora, e que seu objetivo estava claro, pois atualmente ele possui 5 pontos de conquista, e ele precisa de 10 pontos para conseguir a habilidade de busca, para achar a pedra de retorno. Então Kang fala que ele vai ter que matar mais 5 Drabites para conseguir a habilidade de busca. Ele estava decidido a encontrar a pedra e sair dessa masmorra, então Kang elimina várias dessas criaturas e ele sobe para o nível 3 e ao abrir a loja ele compra a habilidade de detecção e a habilidade de busca. Em seguida ele usa a habilidade de busca, mas parece que a pedra de retorno não estava por perto e que só tinha mais um local para ele ir. No entanto, estava cheio de monstros. Ele sabia que seria perigoso lutar sozinho contra aqueles monstros de uma vez e que se mover sozinho não era bem o seu estilo. Com isso, ele decide abrir a loja novamente e comprar um livro de habilidade, conseguindo sua habilidade de evocação de soldado esqueleto. Então ele decide dividir seus 10 pontos de atributo e colocar em poder mágico e dominação. Após isso ele convoca alguns esqueletos e assim começa sua caçada. No entanto ele percebe que os soldados esqueletos no estado atual não são páreos para os Drabites. No entanto já vai ser o bastante se eles conseguirem bloquear o avanço inicial, pois é o ataque mais perigoso deles. E assim ele consegue atacar quando os movimentos dos Drabites estiverem sido desacelerados. Em seguida ele usa os cadáveres dessas criaturas para invocar novos esqueletos, e com essa estratégia ele consegue eliminar todas as criaturas. Então ao usar sua habilidade novamente, ele consegue encontrar a pedra de retorno. Do lado de fora da dungeon, um cara que estava no banheiro percebe que a entrada da dungeon estava aberta. Então ele fica bastante preocupado, pois isso seria muito ruim para ele, e com isso ele decide chamar o resgate. Mas para sua surpresa logo Kang aparece, e esse cara se pergunta se ele é um despertado. Em outro lugar um cara havia conseguido várias joias, e ele fala que aqueles desgraçados das guildas, mesmo ele arriscando sua vida nas raids das masmorras, eles ficam apenas sentados cobrando taxas absurdas e que isso era muito injusto. Ele diz que ele seria um idiota se reportasse isso ao escritório de compras, pois ele irá conseguir o dobro do valor desses itens se ele vender no mercado negro. Mas para sua surpresa ele escuta uma voz perguntando quanto ele ganhou fazendo isso, então ele pergunta quem é. Era uma mulher que dizia ser uma ceifadora que veio atrás dele.
Ela fazia parte da guilda Hwoarang, sendo a capitã do grupo principal. Ela diz que seu nome é Hyorin e ela questiona como ele usa roubar as pedras de sangue das masmorras da guilda dela. O cara questiona que isso é bastante ruim, pois essa garota problemática veio atrás dele. Hyorin pergunta se ele já a conhece, então ela fala que ele poderia vir com ela bem quietinho. Ele pensa que já que chegou a esse ponto ele terá que procurar uma chance de fugir, e assim ele usa sua habilidade de gelo para tentar distraí-la. No entanto, nada adianta e ela rapidamente o alcança, e em seguida ela dizima ele sem piedade. Após isso, Hyorin recebe uma mensagem do time de segurança, informando que uma pessoa não registrada estava no portal da estação Hwoarang, e ela teria que ir até o local para confirmar. Hyorin então se pergunta quem seria esse cara destemido que estava na dungeon. Voltando para Kang, ele pensa que esse mundo não é mais o que ele conhecia, onde agora existe masmorra e monstros. Então ele se pergunta se isso não é mais como o planeta Alpha. Então Kang se pergunta o que aconteceu nesses últimos 5 anos. Kang também se pergunta o que aconteceu com sua família, e ao chegar em casa ele tem uma surpresa. Então ele se pergunta se esse realmente era o lugar certo, pois sua casa havia desaparecido. Ele se questiona sobre esse grande prédio que estava no lugar da sua casa, então ele pensa que já era tarde para continuar procurando por sua família. Além disso, ele não tinha comido nada ainda. Após ele comer um pouco, ele sente que finalmente voltou para a Terra, mas ele ainda tinha um problema que era o dinheiro, e ele não tinha um lugar para dormir. Kang então se pergunta se terá que dormir no metrô. No entanto, logo se lembra que os metrôs são paraíso dos monstros agora. Para sua surpresa, pouco tempo depois, Jairin entra no local onde Kang está. Então, assustado, Jairin pergunta o que esse cara está fazendo aqui. Rapidamente, Kang fala com ele dizendo que ele chegou na hora certa, pois ele já iria ligar para ele. Jairin pergunta a Kang por que ele estava o procurando. Então Kang pergunta se os pais de Jairin estão em casa, e Jairin questiona por que ele está perguntando isso. Kang fala que teve aquele incidente em que ele havia o salvado, e que também tem uma coisa que ele gostaria de conversar com ele. Jairin diz que seus pais já faleceram, e Kang fala que isso é ótimo, mas rapidamente ele diz que não era isso que ele queria falar, então ele deseja seus pêsames. Então sorrindo, Kang chama Jairin para ir logo, e Jairin pergunta para onde. Então Kang fala para onde, mas que é para a casa dele, é claro. No dia seguinte, Kang se encontra com um de seus professores, que fica bastante surpreso por encontrá-lo novamente. Ele pergunta onde Kang esteve todo esse tempo, dizendo que depois que ele desapareceu, todos pensaram que ele havia morrido. Então Kang ri e fala que quase morreu mesmo, mencionando que teve seus motivos, mas precisava ver os registros dos alunos. Então Kang pergunta se estava tudo bem para ele. Na sala de aula, o valentão vai até Jairin e fala que ele teve sorte no dia anterior, pois um cara aleatório apareceu do nada. Então ele chama Jairin para continuar de onde pararam. Jairin pede para ele não criar confusão na sala de aula. No entanto, o valentão se irrita, questionando se ele entende a situação em que estava, e logo em seguida Kang chega e manda eles pararem. O valentão começa a se tremer, dizendo que ele era o cara de antes, e em seguida Kang fala para eles o seguirem. Os alunos perguntam quem é aquela pessoa, e o outro fala que ouviu dizer que ele estudava nessa escola, e que parece que ele vai lutar com Sonhyuk e a gangue dele agora mesmo. Então o outro pergunta se ele vai lutar sozinho, e ele comenta que esse cara só pode ser maluco. Após Sonhyuk tentar acertar Kang com um golpe, ele desvia facilmente. Então Sonhyuk pergunta como é que esse cara consegue desviar dos seus ataques com tanta facilidade. Após Kang continuar desviando dos ataques de Sonhyuk, ele pensa que esse tipo de cara existe tanto em Alphen quanto na Terra, e que essas pessoas acreditam na própria força interior e causam problemas, e ele nem mesmo sabe qual é o seu lugar. Então Kang pensa que a forma que esse cara age lembra Cassis na aliança de Alphen. Então Kang lembra que Cassis chamava ele de Necromante da Morte, e Cassis era um feiticeiro da almas depravado, e que esse cara tentou incriminá-lo com nomes diferentes, e instigando a aliança a invadir o seu território. O valentão pergunta se seus colegas vão ficar parados assistindo, sugerindo que eles devem ir para cima de Kang juntos. Então Kang pensa que só existe uma resposta para esse tipo de cara, pois é preciso tratá-los da mesma forma que eles tratam os outros, com uma força avassaladora. Após Kang acertar todos eles com um golpe, ele pergunta por que eles estavam atordoados, dizendo para eles virem para cima dele novamente. Então pouco tempo depois, Kang fala que esses caras são idiotas e fazem muito barulho, mas para sua surpresa, em seguida ele acaba vendo que sua mãe havia chegado. Após eles se reencontrarem, sua mãe explica que 5 anos depois que ele desapareceu,
todas as estações de metrô ao redor do mundo se transformaram em masmorras simultaneamente, e isso foi chamado de choque das masmorras, e que seu pai acabou morrendo enquanto estava voltando para casa, pois ele havia sido pego pelo choque das masmorras. Então sua mãe fala que ela teve que criar sua irmãzinha sozinha, e como eles nunca foram ricos, mais problemas vieram um atrás do outro, e Sua ficou bastante doente, então a situação começou a piorar rapidamente. Desde então, todos os dias tem sido uma tortura para ela. Após eles chegarem em casa, sua mãe fala que vai buscar sua irmã no colégio rapidinho, então ela diz para Kang ficar em casa e não sair para nenhum lugar. Então Kang confirma e pede para ela não se preocupar. Após sua mãe sair, ele olha em volta e percebe que esse local era muito pequeno para a família viver, e sentiu os problemas que sua mãe enfrentou para ter a responsabilidade de cuidar da casa sozinha, e que havia uma pilha de caixa perto da parede que continha coisa que tinha pertencido ao seu pai. Ele sentiu que ela não conseguia jogá-las fora, e ele entende que tudo tem sido difícil para ela, e seu coração fica muito pesado após isso. Então pouco tempo depois sua mãe retorna e pede para Sua dar um oi para o seu irmão mais velho. Então Kang fica feliz em revê-la e pergunta se ela ainda se lembra dele. Sua mãe pergunta se ela quer brincar com seu irmão um pouco, onde ela iria fazer algo bem gostoso para eles comerem. Ao cair a noite, Kang pensa que nos últimos 20 anos, por algum motivo que ninguém sabe, ele foi invocado para Alphen, e que naquele mundo era como se fosse um jogo, onde para sobreviver no planeta eles precisavam enfrentar os monstros cruéis. Ele lutou tão desesperadamente que não podia ser comparado a mais ninguém, e como resultado ele se tornou um necromante de nível máximo. Então, depois da jornada sem fim, ele se encontrou com o administrador dimensional e voltou para a Terra sem arrependimentos. Tudo isso foi para voltar para a Terra e se encontrar com sua família de novo. Ele esperava encontrar a alegria comum que ele tinha antes, mas a Terra para onde ele voltou tinha mudado, e por causa disso seu pai morreu e sua família quase havia falido. Ele sabia que isso não poderia continuar assim, onde ele teria que ganhar bastante dinheiro, pois ele havia sobrevivido em Alphen pelo bem dos membros da sua família que esperavam por ele. Então Kang fala que ele pode superar algo bem mais desafiador do que Alphen. No dia seguinte, a primeira coisa que Kang fez foi comprar um celular, e ele sabia que precisava ganhar bastante dinheiro. Então a única coisa que ele poderia fazer agora era se tornar um despertado. Kang enviou uma mensagem para sua mãe dizendo que vai ficar ocupado por um tempo devido à sua escola. Ele acredita que isso vai fazer com que sua mãe se preocupe menos com ele, enquanto ele ganha bastante dinheiro. Kang fala que se sentia mal por pedir favores, mas ele poderia pagar a dívida depois. Logo em seguida ele liga para Jaerin, no entanto ele acaba descobrindo que Jaerin lhe deu um número errado. Então em outro lugar, Jaerin pensa que nem agradeceu aquele cara, pois por causa dele a gangue sonhou que não se mete mais com ele, e ele pensa que aquele cara era meio maluco, mas não parecia ser uma pessoa ruim. Então ele fala que espera que aquele cara tenha encontrado a sua mãe e resolvido as coisas dele. Então para sua surpresa ao chegar em casa, Kang já estava lá dentro, e Jaerin pergunta como é que ele entrou. Kang diz que ele viu a senha quando ele estava entrando, mas antes ele tinha uma coisa para perguntar a ele. Após Kang revelar para ele que ele é um despertado, Jaerin fica surpreso ao descobrir, mas ele pensa que isso já era de se esperar, pois Kang era forte demais. Kang então pergunta para ele se despertado ganhou muito dinheiro, e Jaerin responde que sim, apesar de variar de masmorra para as masmorras. Kang fala para Jaerin dizer tudo o que ele sabe, e ele diz que primeiro ele precisa ser registrado como despertado na associação para poder entrar nas masmorras, e que ele só pode ir nas masmorras se tiver associado a uma guilda. Jaerin fala que ele também pode trabalhar na associação ou no escritório, e Kang pergunta se não dá para ganhar o máximo de dinheiro possível se ele concluir uma masmorra sozinho. Então Jaerin fala que sim, mas é melhor se juntar a uma guilda já que isso é muito perigoso. Kang pergunta se não é preciso passar em um teste para entrar nessas guildas, onde ele não tinha tempo para isso, pois ele precisa ganhar o máximo de dinheiro rápido, e Jaerin fala que pelo menos ele precisa fazer parte de um grupo, pois as masmorras são perigosas de verdade. Mas antes ele pede para baixar um aplicativo, e ao pegar o celular de Kang, ele fica surpreso e pergunta se esse é o celular que sua família usava antes. Kang pergunta se não era um modelo novo, e Jaerin fala que esse celular tem mais de 4 anos. Kang então começa a se lembrar que o vendedor falou que esse era o modelo mais popular dos dias atuais, sendo bem durável e que muitos despertadores usavam.
Após Kang perceber que foi enrolado, ele fala que quando encontrar aquele vendedor ele vai acabar com ele. Mesmo sendo muito lento, Jairin mostra o fórum das masmorras, onde ele pode encontrar informações sobre elas e até mesmo reservá-las, e Kang pergunta se pode encontrar masmorra e desafiá-las através desse fórum. Jairin fala que primeiro ele precisa se registrar como um despertado, onde se entrar na masmorra vai apenas virar comida de monstro. Kang então vê que tem uma taxa de entrada, e Jairin fala que a taxa de entrada, mesmo que seja uma masmorra de rank baixo, deve ser por volta de 100.000 wons. Então Kang olha para Jairin e fala que ele vai precisar de dinheiro emprestado novamente. Pouco tempo depois, na sala de exames dos despertados, os examinadores estavam surpresos e se perguntam o que estava acontecendo e o que seria aquela aura negra. Em seguida, Kang mostra seu poder de necromante, então todos ficam sem acreditar no que estão vendo. Um dos examinadores pensa que já viu todo tipo de habilidade, mas essa é a primeira vez que ele vê um necromante. O examinador menciona que a habilidade de invocação determinará o grau de poder de alguém. Em seguida, ele pede para Kang atacar uma criatura. Então Kang fica surpreso ao perceber que aquele monstro é na verdade um holograma. Kang então fala que isso tudo é fascinante, e em seguida ele manda seu soldado esqueleto mostrar a ele sua força. Após esses eventos, Kang descobre que se tornou um despertado de rank F, então ele pergunta se isso é um rank alto, e o examinador fala que na verdade é o rank mais baixo de todos. Ele explica que seu poder de combate com invocações é mais fraco do que eles esperavam, e por esse motivo ele havia recebido o rank mais baixo de todos. Kang pensa que o rank não é tão importante assim para ele, pois na verdade o que ele precisa é apenas poder entrar nas dungeons. Ao verificar o fórum, ele encontra uma dungeon interessante, então outros despertados aparecem e perguntam se Kang quer se juntar ao grupo deles, informando que eles estão em 7 pessoas e tem mais um lugar sobrando. Então Kang responde que está tudo bem, que ele entrará sozinho na dungeon. O figurante pergunta por que Kang desperdiçaria dinheiro da taxa de entrada dessa forma, considerando que tem um limite de tempo e um limite de quantas pedras de sangue ele consegue escavar. Então Kang só apenas olha para o figurante, então o figurante sorri falando que Kang é um minerador novo, então em seguida ele pergunta qual é o rank de Kang. Kang responde que ele está no rank F, então o figurante fala que seu nome é Dansu, que ele é um minerador veterano do rank E. Ele comenta que parece que Kang veio meio desinformado e sem planejamento, sugerindo que Kang se junte ao grupo deles e use a experiência como aprendizado. Dansu então fala para Kang não se preocupar, pois ele irá garantir a sua segurança. Kang pensa que parece que a taxa de entrada que cada pessoa tem que pagar é determinada por quantas pessoas entram junto, pois para ele entrar sozinho ele teria que pagar 3.000 wons, então Kang fala que isso é muito caro. Um pouco antes disso, Dansu havia falado para Kang que um total de 8 pessoas podem entrar na dungeon juntos e pagar menos taxa de entrada, então ele fala que se Kang entrar sozinho, terá que pagar a partir de 8 pessoas. Então ele explica que para cavar as pedras de sangue de maneira eficiente, seria melhor entrar com o máximo de pessoas permitido. Kang então pensa que usará essa chance para aprender mais sobre essas coisas e que não vai doer se ele estiver em um grupo. Sungo diz para Kang que isso é bem estressante, então ele fala que um homem nunca deveria mostrar nervosismo, mesmo se ele estiver nervoso. Então ele percebe que Kang é bastante confiante. Sungo fala que há 2 meses atrás ele despertou a sua habilidade, então ele saiu da escola e começou oficialmente a trabalhar como despertado. Pouco tempo depois, vários despertados feridos saem da dungeon, então 2 deles bastante irritados falam que um duende apareceu e que isso não faz nenhum sentido. Sungo diz a eles que não tem o que eles possam fazer, mesmo que eles criem um tumulto vão apenas desperdiçar suas energias. Ele diz que há momentos em que outros monstros que não estão nas informações públicas sobre as dungeons aparecem e que um duende é um monstro de 2 estrelas e se eles usarem bem seus truques não é impossível derrotá-lo. Com isso ele diz para seu grupo se preparar, pois eles vão entrar na dungeon. Pouco tempo depois de entrarem, eles começam a eliminar os monstros. Um deles fala que os esqueletos de Kang são um pouco melhores do que um rank F. Ele pensa que isso é porque ele usou os pontos que estavam sobrando para subir bastante essa habilidade de nível, então ele fala que valeu bastante a pena. Sungo, bastante animado, fala que é como esperado de uma dungeon de 2 estrelas, pois os drops são incríveis, e com o tamanho dessa pedra, eles podem conseguir em torno de 20 notas. Kang fica surpreso por aquela pedrinha valer 20 notas, e ele pensa que não é surpreendente que tantas pessoas queiram se tornar despertadas e entrar nas dungeons. Sungo pensa que apesar de estarem apenas na entrada,
eles já conseguiram tudo isso, onde uma dungeon de 1 estrela nem se compara a essa. Então, bastante animado, ele fala que as dungeons de 2 estrelas são as melhores. Após eles andarem um pouco pela dungeon, Sungou fala que eles logo chegarão ao último nível, e em seguida eles se deparam com um monstro mais forte. Então Sungou fala que está tudo bem, pois eles só precisam agir como eles estão fazendo até agora. Kang então fala que é melhor eles ir com cuidado. Sungou fala que ele já está familiarizado com o manual, e o ataque principal daquele cara é magia. Ele explica que a habilidade do Jongsu é erguer barreiras, então ele diz que com isso a vitória deles é certa, pois ele só precisa que Jongsu use sua barreira para atrasá-los, e assim eles conseguirem avançar. Kang pensa que já que o líder do grupo disse, ele não estava em posição de falar mais nada. Em seguida o Goblin lança sua magia, e Jongsu rapidamente levanta a barreira, e após isso os outros partem para cima dos monstros. Então os figurantes começam a atacar os Goblins com várias magias, e Kang ao observar fala que isso é perigoso, então ele pensa que ele havia lutado com inúmeros monstros no planeta Alphen, e que ele também havia lutado contra esses Goblins. Ele pensa que os Hobgoblins são intelectualmente superiores aos Goblins normais, e também são capazes de usar magia. Então ele fala que contudo o que torna esses monstros perigosos não é a magia. Então um dos figurantes pergunta se aqueles goblins não estão agindo meio diferente. Logo em seguida um dos goblins lança um dado acertando o Jongsu. Logo em seguida outro goblin vem por trás e o acerta. Kang então fala que é por causa disso que eles são perigosos, e esse monstro tem a capacidade de comandar devido ao seu intelecto. Ele sabia que um esquadrão de Goblin que possui um comandante não pode ser considerado como um monstro de estrela normal. Então rapidamente vários Goblins partem para cima deles, e Sungou desesperado manda todos correrem. Um dos figurantes tenta usar sua bola de fogo para impedi-los, mas logo ele percebe que nada adiantou. Então Sungou fala que isso não adianta e pede para eles recuarem por enquanto. O figurante então fala que Jongsu ficou lá, então Sungou fala que ele já está morto e pergunta se ele não está vendo. Então ele grita para todos correrem, então o Goblin começa a sorrir conjurando a magia. Em seguida ele lança sua magia acertando um dos figurantes fazendo ele cair, então ele e todos os outros Goblins arrudeiam aquele cara. Kang escondido estava observando tudo, e em seguida ele fala que já faz um tempo desde a última vez que ele caçou o Goblin, mas agora já está na hora dele começar sua caçada. Então ele invoca vários guerreiros esqueletos, e o Goblin chefe furioso aponta para os esqueletos mandando os Goblins atacar. Kang fala que é difícil lidar com um grupo de Goblins comandado por um Hobgoblin, mas ele parte para cima deles, falando que isso não é problema para ele. Então os soldados esqueletos começam a lutar com os Goblins, e ele fala que enquanto os soldados esqueletos cuidam dos Goblins, ele irá eliminar o chefe deles. Então Kang salta em cima do chefe Goblin, deixando ele bastante assustado. Então rapidamente o chefe dos Goblins começa a conjurar uma magia, mas antes que ele possa conseguir terminar de conjurar, Kang consegue acertar um golpe em sua cabeça, o eliminando. Kang então sorri e fala que esse monstro achou que ele ia esperar que suas habilidades resetassem. Então é informado que ele chegou ao nível 6 e Kang fala que, como esperado, combina mais ele jogar solo do que em grupo. Mas para sua surpresa um dos membros ainda estava vivo, pedindo a ele a sua ajuda. Kang então se aproxima daquele figurante e pergunta o que ele pode fazer por ele se ele o salvar. O figurante então fala que ele não vai contar para ninguém, e Kang pergunta sobre o que. Então ele diz que não irá contar que Kang é um despertado do rank D. Então Kang fala que não liga para isso. Então Kang pensa um pouco e em seguida ele fala que ficarão quites. E após Kang sorrir fazendo um vizinho com os dedos, o cara pergunta se isso é um sinal de paz. Pouco tempo depois Kang estava eliminando os monstros, enquanto o cara estava cantando as pedras. O figurante ao ficar observando o Kang, ele pensa que como uma pessoa assim é um rank F, onde pelo menos ele deveria ser um rank D, já que suas habilidades de combate são suficientes para caçar monstros de nível 2 por conta própria. Além disso ele pode invocar esqueletos e tem uma habilidade de busca para encontrar pedras de sangue, e que ele até mesmo tem um tipo de habilidade que curou o seu corpo usando alguma coisa que saiu do monstro morto. Então o figurante fala por essa variedade de habilidades, ele poderia até mesmo ser um rank C. Ele fala que é inacreditável pois só fizeram 3 horas desde quando ele registrou como despertado, e Kang pergunta quanto será que vale todas essas pedras de sangue. O figurante fala que ele deve conseguir em torno de 8 milhões de wones, e Kang fala que conseguir tudo isso depois de investir 100 milhões de wones é muito bom. Em seguida Kang olha para o figurante e diz que isso é tudo dele e pergunta se ele entendeu.
Assustado, o figurante fala que é claro, e o figurante pensa que a obsessão desse cara por dinheiro é inacreditável. Então ele fala que aceitou o acordo de Kang porque sua vida é mais importante do que 2000 wons. Pouco tempo depois eles encontram a pedra de retorno, no entanto o sistema informa que uma leve sede de sangue foi detectada. Kang então manda o figurante esperar, pois parece que era uma emboscada. Kang então começa a falar que eles já se livraram de todos os monstros. Então ele pergunta por que vocês não param de se esconder como os ratos e saem daí. Em seguida, Sung Soo e o resto do grupo aparecem e eles perguntam o que aconteceu se eles mataram todos aqueles monstros. Kang então olha para o figurante e fala que eles estão planejando atacá-los se eles chegarem mais perto. O figurante pergunta o que é que eles vão fazer. Então Kang fica pensando um pouco. Em seguida, Kang fala que eles voltaram depois de sair correndo com o rabo entre as pernas, onde eles deveriam ter esperado na frente da barreira. Então ele pergunta por que eles ainda estão nesse lugar. Sung Soo pergunta por que Kang estava agindo dessa forma com seu companheiro de equipe, pois eles apenas voltaram para limpar a masmorra depois de uma retirada estratégica, mas parece que todos os monstros já tinham sido eliminados quando eles chegaram. Então ele pergunta como Kang conseguiu fazer isso. Kang fala que eles apenas voltaram para pegar as pedras de sangue, então ele mostra a voz, perguntando se era isso que eles estavam procurando. Então Kang começa a jogar todas as pedras de sangue no chão, e de forma sombria Kang fala que se é isso que eles querem é só pegar. Então Sung Soo fala que acredita que Kang havia entendido alguma coisa errada, pois eles não são estúpidos de matá-lo, onde ele matou um grupo de monstros que eles não foram capazes de fazer nada contra eles. Então Sungwoo fala que ele se sente mal por não ter salvado aquelas pessoas, mas o que é que ele poderia fazer pois sua vida estava em jogo. Então ele diz que eles só vieram pegar as pedras de sangue e por sorte eles dois haviam limpado a dungeon. Então ele fala que está grato por poder recuperar o corpo de Sung Soo em segurança. Kang então olha para Sungwoo e se pergunta se ele está sendo muito sensível, pois a emboscada pode ter sido apenas só pelos monstros. Então ele fala que ficou muito em alerta depois de passar 20 anos em Alfheim. Então ele pensa que aqui não é Alfheim, e sim a Terra. Mas logo em seguida ele é acertado por uma magia de fogo e o outro figurante ataca Sung. Sungwoo começa a rir perguntando se os despertados não são todos iguais e em seguida ele acerta um golpe em Kang. Em outro local, Yorin recebe uma ligação de um cara falando que encontrou o intruso e que seu nome era Kang. E ele diz que foi difícil descobrir quem ele era, mas parece que ele se registrou como despertado recentemente. E ela fica surpresa e pergunta onde ele estava agora. Voltando para Kang, Sungwoo estava feliz por acreditar que o havia eliminado, mas para sua surpresa logo ele descobre que Kang parou seu ataque e em seguida ele o joga no chão com bastante força. Kang começa a rir dizendo que ele agiu exatamente da forma que ele esperava. Ele pergunta se é assim que todos os despertados são, questionando quão sem vergonha eles podem ser, pois eles haviam ficado gananciosos por causa das pedras de sangue. Então Kang convoca seus guerreiros esqueletos e fala que agora está na hora da punição. Logo em seguida eles começam a eliminar os despertados. Após isso Kang vai calmamente até Sungwoo e desesperado Sungwoo pede para eles conversar e de forma sombria Kang pergunta por quê, questionando se isso é para acabar o tempo de recarga da habilidade dele de ignição. Então em seguida Kang acerta Sungwoo, fazendo ele gritar desesperado. Sung então assustado fala que isso é loucura, pois aquele cara havia matado uma pessoa. Kang olha para o corpo de Sungwoo e fala que realmente não há esperança para as pessoas que traem os outros. Então ele pergunta a Sungwoo se não é verdade. Então ele fala que 5 pessoas ainda por cima. E ao olhar para Sungwoo ele pergunta por que ele não responde. Logo em seguida Sung, se tremendo de medo, fala que é isso mesmo. Então Kang fala que ele quase morreu por sua causa. E Sung fala que está tudo bem, e após isso Kang olha para ele e fala que ele vai querer mais 2 dos grandes, então Sung fala que não entendeu. Kang então se aproxima dele e fala que ele o havia salvado 2 vezes, então ele pergunta se quer que ele explique realmente. Depois disso eles saem da dungeon, e na saída um dos caras que gerenciava as dungeons pergunta se só tinha eles 2, e Kang fala que os outros foram mortos por os monstros. O cara pergunta como ele conseguiu pegar todas as pedras de sangue, e Kang fala que mesmo que eles morram, ainda precisa cuidar bem do dinheiro. Após isso o cara pede para ele assinar antes de ir embora, onde o escritório pode entrar em contato com ele depois caso precise de ajuda com a investigação do incidente. Após eles saírem, Kang fala que nem pensava que ele conseguiria mais de 3 milhões de wons em só uma masmorra. Então ele fala que ainda somando a dívida de Sung, dá um total de 17 milhões de wons. Então bastante animado, ele fala que parece que ele tem que ir para as masmorras sozinho a partir de agora. Após isso, Kang diz para Sung que ele realmente odeia traidores e enquanto ele vai embora,
ele fala que depois vai esperar que ele entre em contato para pagar a dívida. Então Sung fala que ele está lascado e vai precisar pegar um empréstimo. Em outro lugar, o vendedor de celular fala que não tem nenhum cliente, mas logo em seguida ele se assusta, pois Kang havia chutado a porta. Kang pega o vendedor pelo pescoço e o levanta, então o vendedor pensa que aquele cara é muito forte, e em seguida Kang dá uns tapas na cara dele. Irritado, ele pergunta o que Kang está fazendo, mas logo em seguida Kang dá mais uns bufetes na orelha dele. O vendedor pensa que esse cara é maluco e se ele fizer algo vai morrer, então ele se pergunta se isso é o que ele viu na televisão, algum tipo de violência indiscriminada. Já com o rosto bastante inchado, ele pede para Kang poupar a vida dele, então Kang joga o vendedor no chão e desesperado o vendedor se ajoelha e pergunta em que ele pode ajudá-lo. Kang olha para ele e fala que odeia as pessoas que traem ele e mesmo vale para aquelas pessoas que mentem para ele. O vendedor então se pergunta como assim trair, pois ele nunca o havia encontrado antes, como ele poderia ter traído. Em seguida Kang mostra seu celular e fala que foi ele que vendeu essa porcaria para ele, então ele pergunta se o vendedor não se lembra. É nesse momento que o vendedor se lembra que ele havia vendido um celular para um idiota e agora ele está na sua frente novamente. Então, bastante irritado, Kang pergunta se o vendedor não vai responder ele. Após Kang sair da loja, ele percebe que o modelo mais recente de telefone é diferente e ele pensa que se aquele vendedor estivesse em off, ele teria arrancado todos os membros dele. Em seguida, várias pessoas aparecem e falam que Kang é necromante de rank F, mas vendo que ele concluiu a estação de Gongshu sozinho, seu verdadeiro rank deve ser E. Sendo assim, não é impossível que dois rank F planejem um abate em equipe. Então Yeon fala que ele é bem corajoso para ser um novato. Então Kang pergunta quem é ela. Então ela se apresenta como Yeon, sendo a capitã do time principal da guilda Hwarang. Então Kang consegue sentir que essa garota é muito forte e em seguida ele pergunta se ela quer alguma coisa com ele. Ela diz que teve um rato que encontrou na masmorra da guilda dela sem nenhum tipo de medo e Kang pergunta se ela juntou todas essas pessoas para pegar um rato, pois parece que a guilda Hwarang não tem nada melhor para fazer e Kang fala que a masmorra era péssima. Então rapidamente um cara joga Kang no chão, dizendo para ele não falar o que quiser, pois a guilda deles é algo que um imbecil que nem ele não pode falar sobre. Kang então se irrita e levanta rapidamente revidando o ataque daquele homem, mas rapidamente Yorin dá um chute nele, arremessando Kang para longe. Em seguida ela pisa na cabeça de Kang e ele pensa que essa garota é muito rápida, então ela diz que vai dar um conselho para Kang, dizendo que ele não parece ser um rank F normal, mas era melhor ele não se fazer de conhecido com essa sua habilidade significante, especialmente se isso envolver a guilda Hwarang. Então ela diz que se Kang quiser viver por muito tempo, ele deveria ouvir o conselho dela, então após isso eles vão embora. Kang então caído fala que faz tempo desde quando ele foi pisado desse jeito, então ele pensa que vai se lembrar bem de Yeon e da guilda Hwarang. Após cair a noite, ao encontrar Jaerin, ele fica surpreso ao descobrir que Kang se encontrou com Yeon e Kang pergunta se aquela pessoa é conhecida. Jaerin diz que ela é um dos 10 rank A despertado desse país e ela é da guilda Hwarang, e que junto com RH e o Rame é uma das 3 guildas que representa o país inteiro. Jaerin explica que eles são muito influentes, especialmente na economia e na política, onde eles são o número 1 no mercado. Então ele pergunta o que Kang fez para chamar a atenção da guilda Hwarang na sua primeira masmorra. Kang então pergunta como assim o que foi que ele fez, então ele diz que quando ele recuperar as suas forças, ele será capaz de acabar com aquele pelotão inteiro daquele pessoal da guilda Hwarang. Jaerin então começa a rir descontroladamente, dizendo que a confiança dele é impressionante. Kang sabia que estava em desvantagem, mesmo se ele subir de nível. Se lutar um contra um fora da masmorra, tem um limite para o tanto que ele possa usar suas habilidades de necromancia, e já que ele precisa de corpos. Após isso, Kang dá um presente para Jaerin, e Jaerin ao olhar pergunta por que um perfume. Kang fala que isso é pelo dinheiro emprestado, então ele dá mais um pouco de dinheiro, então Jaerin fala que isso é muito, onde ele precisava devolver só o que ele tinha pegado emprestado. Kang fala que ele não tem problema e podia pegar, então ele fala que isso é pelo dinheiro emprestado e pelas acomodações. Então Jaerin pensa que isso quer dizer que esse cara vai continuar na sua casa. Jaerin pergunta se Kang não encontrou a sua mãe, e Kang fala que a casa lá é muito pequena e por isso ele terá que ficar nesse lugar até ele conseguir comprar uma casa. Kang questiona ele se isso não é o suficiente, perguntando se ele precisa de mais, e Jaerin fala que a questão não é dinheiro. Em seguida ele pergunta se Kang trocou de telefone por um modelo mais recente. Em seguida ele pede para dar uma olhada
e Jairin fala que esse celular é feito com pedras de sangue. Ele fala que é muito caro, então ele fala que parece que Kang ganhou bastante dinheiro. Kang fala que ganhou isso como prêmio de um evento, sendo um evento único que só acontece uma vez na vida, onde ele colocou sua vida em jogo. Após ver o aviso de depósito, Jairin fala que isso é muito dinheiro e Kang fala que aquele idiota enviou o valor errado. Em outro lugar, Sung se encontra com Kang novamente e Kang fala para ele explicar isso, onde ele tinha enviado o valor errado. Sung então fala que acha que Kang queria bem mais e assim ele fala que vai pagar tudo o que deve e só pede mais um pouco de tempo. Todos ao redor começam a comentar questionando se Kang era algum tipo de agiota, então irritado Kang fala para ele sentar se ele não quiser morrer. Então Sung fala que sente muito que ele não pode pagar um valor tão alto agora, mas se ele lhe der tempo, ele pode conseguir achar um jeito. Então Kang pensa que realmente rolou um mal entendido. Então mesmo assim ele decide se aproveitar dessa situação e Kang pergunta por quanto tempo ele tem que esperar e ele pensa que isso é uma oportunidade única. No dia seguinte, Kang está passeando pelo parque, então ele avista Sung e Sung começa a chamar ele bastante animado. Após Kang entrar no carro, ele pergunta por que Sung está de bom humor no seu primeiro dia como subordinado, então Sung fala que um subordinado tem seus benefícios. Voltando no dia anterior, Sung tinha falado para Kang que já que ele não tinha dinheiro para pagar a dívida agora, ele vai ter que fazer um grupo com ele, para assim poder pagar com o que ganhar. Kang fala que no fim das contas ele só vai ficar assistindo bem confortável, enquanto ele faz tudo. Sung rapidamente nega dizendo que ele vai servir como se fosse seu gerente por um certo período de tempo, então Kang pergunta o que seria isso. Sung fala que vai cuidar de tudo desde a seleção e reserva das dungeons até a venda das pedras de sangue, então ele diz que se Kang desejar ele será até mesmo seu Uber. Então ele fala que resumindo ele vai ser como alguém da divisão de apoio das guilds. Kang fala que então ele vai ser seu subordinado, onde Sung está dizendo que vai pagar com o seu corpo, já que ele não tem dinheiro. Sung pensa que ele não está errado, mas porque está se sentindo como um idiota sem escolha, ele fala que é isso mesmo. Assim Kang fala que a duração vai ser de 1 ano, mas para ele não se sentir mal por não ter nenhuma recompensa, então ele fala que vai pagar para Sung um salário. Sung agradece muito. Kang pensa que iria devolver o dinheiro para Sung, mas ao invés disso ele acabou conseguindo um subordinado. Kang então fala para Sung fazer suas tarefas direito e ser um bom guia, assim ele vai dar 10% dos ganhos para ele. Então Kang pergunta se ele encontrou a dungeon que ele tinha falado anteriormente. Sung fala que a dungeon de rank 3 tem o maior número de monstros invocados, que ele mencionou estava na saída da terceira estação Moenbong, e ao entrarem na dungeon, Kang fala que realmente tem bastante deles. Kang então decide colocar todos os pontos de status que ele guardou em denominação, então o sistema informa que o número de monstros esqueleto que ele pode invocar aumentou para 19. Então Kang fala que para lutar com quantidade, ele precisa também de quantidade de monstros. E assim ele diz para começar a caçada, e com isso os soldados de Kang começam a eliminar os monstros. Então no próximo andar Sung chega e fala que pegou todas as pedras do andar de cima. Então Kang fala que ele fez um ótimo trabalho e que era para continuar assim. Ele fica surpreso por Kang já ter matado todos aqueles monstros, então ele pensa que normalmente a dungeon desse rank geralmente se leva cerca de 2 horas para ser limpo, então ele fala que Kang fez isso em menos de 15 minutos. Em seguida Kang fala que precisa dar uma pausa e ele diz que já está no nível 7 e agora conseguiu vários pontos de conquista. Com isso decide dar uma olhada nas habilidades que pode aprender no nível 7, porém ao analisá-las ele fala que todas são inúteis. No entanto ele percebe que pode invocar um esqueleto mago quando chegar ao nível 10, assim ele decide comprá-la antecipadamente. Então em seguida Sung fala que já acabou tudo e que a pedra de retorno apareceu, então Kang pergunta quanto tempo passou e Sung fala que foram 27 minutos. Kang então fala que já que ele tem esse lugar por 4 horas, ele diz que vai limpar ele de cima para baixo. Então após saírem da dungeon, Sung vende as pedras de sangue e para sua surpresa ele consegue 200.000 wons e Sung fica bastante surpreso com a quantidade, pois eles ganharam essa quantia em apenas 30 minutos. Mesmo que ele ganhe apenas 10% dessa quantia, é a mesma coisa que ele ganhou durante 2 meses limpando as dungeons do Tier 1. Então Sung fala que Kang é realmente incrível, então Kang fala para ele não exagerar, onde eles ainda tinham que limpar esse lugar mais 7 vezes, e Sung pensa que isso é uma fortuna, e se tornar gerente de Kang foi sua melhor decisão. Em outro lugar, na guilda de Rami, o líder do grupo chamado Michan recebe uma ligação de um cara que tinha que relatar uma coisa com urgência, onde 2 pessoas reservaram a dungeon por 4 horas, mas esses caras são bem sérios.
Michan fala que as pessoas morrem de anjo o tempo todo. No entanto, o cara fala que não é isso, onde na verdade eles limparam a dungeon com segurança, mas a limpeza deles é anormal, pois a primeira limpeza deles durou 30 minutos, mas agora limparam em 11 minutos. Então ele pergunta se eles devem investigá-los, onde dizem que eles são de rank F, mas pelo que ele pode ver eles estão acima disso. Então Michan fica bastante surpreso. Ele fala para o cara deixar o celular ligado e esperar, pois ele iria ligar depois de pesquisar sobre eles. Após isso, Michan se pergunta o que estava acontecendo, e para sua surpresa ele descobre que um deles registrou no dia anterior e o outro tinha se registrado apenas há 2 meses, onde não conseguiu acreditar que esses caras estavam limpando a dungeon do Tier 3 em apenas 10 minutos. Ele pensa que a avaliação de rank passou bem longe, onde eles estão no mínimo no rank C. Ele sabia que indivíduos que manifestam habilidades despertadas de rank C desde o início têm uma grande chance de crescer e se tornar despertado de rank alto. Então ele se levanta bastante animado, falando que um despertado promissor apareceu depois de tanto tempo. Em outro lugar, uma pessoa pergunta se aquele era o cara que invadiu a dungeon deles, e o outro cara confirma, dizendo que essa é a informação que ele obteve do empregado civil do departamento de admissão que estava na cena. O cara pergunta quem é essa pessoa do lado dele, o outro fala que seu nome é Sung e que ele tem 21 anos e que ele é apenas um mago das chamas do rank F comum, e que esse cara ao lado dele chamado Kang parece ser a força principal do grupo e que ele é um necromante de rank F. O cara então pergunta o que a Oren acha dele. Ela fala que pensou que ele não era um rank F normal, mas não a esse nível. Com isso ela fala que ele é quase um rank C. O cara fala que então ou ele escondeu o rank dele de propósito durante a avaliação, ou esse cara está evoluindo a uma velocidade incrível. Ela pergunta se já houve algum caso entre os despertados de uma velocidade de evolução tão alta assim, onde mesmo que eles sejam despertados de rank baixo, isso é basicamente subir 2 ou 3 ranks em uma noite. Ele fala que houve um caso similar no ano passado, onde teve um despertado que evoluiu do rank F ao rank A, e a pessoa cujo local de crescimento foi mantido completamente debaixo dos panos até ele se tornar o rank 1 da Coreia. Ela começa a rir dizendo que esse garoto não pode ser comparado a Kang Shu, então ele diz, quem sabe, onde olhar não vai doer em nada. Com isso ele fala que irá rastrear esse cara, onde ele mesmo vai ver que tipo de pessoa é ele, e o cara que tá dizendo isso tudo é o mestre da guild Warang, chamado Sang-ho. Em outro lugar dentro da dungeon, Sung pensa por mais que dinheiro seja importante, ele se pergunta se vai morrer se continuar assim, onde ele nunca ouviu falar de alguém que morreu escavando muitas pedras de sangue, mas isso já era demais, então Sung pergunta a Kang se pode descansar por um tempo, e após eles descansarem, Sung fala que ele já se sente muito melhor agora. Kang pergunta quanto tempo ainda tem sobrando, então Sung fala que ele tem cerca de 12 minutos, Kang então fala que com o dinheiro que ele conseguiu até agora, ele deve conseguir comprar uma casa decente para sua mãe e sua irmã viverem, e assim ele fala para Sung que a partir de agora, todas as pedras de sangue que escavarem serão dele, e que ele irá ajudar marcando elas. Com isso ele pode escavar o quanto quiser, então ele fala para Sung aumentar o ritmo. Logo em seguida Kang começa a eliminar as criaturas rapidamente, e o sistema informa que ele subiu para o nível 10, e após ele dizimar as criaturas, ele acredita que isso deve ser o bastante. Então o sistema informa que ele chegou ao nível requerido para uma classe e que já está na hora de escolhê-la. Kang fala que isso é bem estranho onde tem um avanço de classe quando chega ao nível 10 em Alpha, mas ele já tem uma classe de Necromancer, então ele se pergunta o que é isso. Após o sistema analisar tudo, é escolhida a classe de guerreiro como privilégio, que foi dado uma arma de guerreiro para Kang. Kang se pergunta se tem 2 classes agora, então ele se pergunta por que a outra deve ser guerreiro, pois teria sido mais vantajoso conseguir uma classe de mago, porque os atributos dela se complementavam com sua classe de necromancer. Então ele fala que se ele soubesse que isso iria acontecer, ele não teria lutado com o pé de cabra e sim com magia. Ele se pergunta o que seria essa recompensa de classe, e ao ver a arma do guerreiro que ele havia ganhado, ele não conseguia acreditar que só seria um cano de metal, mas ao segurar ele descobre que essa arma é tanto sua amiga quanto vida, onde ela também evolui junto com o usuário, e ela estará sempre junto com ele esperando ser invocada, tendo alguns efeitos adicionais. Apesar de tudo, Kang acha ela uma boa arma, já que ela evolui juntamente com ele. Com isso ele estava ansioso para ver que tipo de arma ela conseguiria virar. E agora o privilégio de Necromante
que seria a Pedra do Demônio Selado. Ele sabia que é uma pedra mágica que o necromante recebe quando alcança um certo nível, e existe um total de 7 pedras seladas que podem ser até mesmo compradas aos soldados esqueletos, e elas contêm as invocações mais fortes. Kang fala que em Alphen ele lutou contra seus inimigos usando elas em seu território, e ele se pergunta o que será que vai conseguir dessa vez. E após ele liberar o selo, para sua surpresa era Bibi. Então irritada ela pergunta para onde o mestre tinha ido. Então em seguida ela pula em cima dele, dizendo que sentiu muito sua falta. Kang pergunta se ela não tinha ficado em Alphen e o que aconteceu. Ela diz que depois que o mestre desapareceu, todas as invocações ficaram presas dentro da sala do selo. Então ele se pergunta se eles se moveram atrás das dimensões com ele. E em seguida Bibi fala que está sentindo um cheiro. E Kang pergunta o que seria. Ela diz que está sentindo o cheiro dos filhotes de Tranete nesses insetos. Então Kang fica bastante surpreso, pois esse monstro é um demônio que veio da dimensão desconhecida e destruiu 90% de Alphen, onde mesmo que ele não tenha lutado com ele pessoalmente, ele lutou contra o número dos filhotes deles que vieram para o seu território, até que ele se cansou disso. Então Kang se pergunta se essas criaturas estão invadindo a Terra e se é por isso que as danças estão aparecendo. Então ele pensou que tinha escapado do inferno, mas parece que ele encontrou outro na Terra. Na entrada da dungeon, Michan chega e pergunta onde estão os dois. Então o cara fala que já se passaram 8 minutos desde que eles entraram e com isso eles devem estar perto de sair. Ele fala que esses caras não são brincadeira, pois já ganharam uma quantia enorme de dinheiro por conta própria. Ele fala que se fosse forte assim raidaria uma dungeon também. Então logo em seguida Kang Sung sai. Então Michan vai até eles e agradece por ajudar a limpar a dungeon. Então ele pergunta se ele pode tomar um pouco do tempo deles, mas Kang fala que ele não tem tempo e vai embora. Então Michan pede para ele esperar um instante. Kang irritado pergunta o que foi, então ele fala que se vai acabar interrompendo eles de qualquer jeito, porque ele perguntou se podia. Michan então se pergunta qual é o problema desse cara. Ele fala que parece que falou muitas coisas desnecessárias e assim vai direto ao ponto. Ele diz que gostaria de recrutá-los para a Guild Ram, então Kang rapidamente nega e ele vai embora novamente. Michan então fala que parece que Kang não conhece a Guild Ram muito bem, então Kang questiona se ela é uma das 3 melhores guilds da Coreia. Michan fala que eles tratam as pessoas da Guild Ram muito bem e se ele se juntar a eles, ele garante que proverá o melhor suporte possível. Kang tão irritado fala que ele não está se sentindo bem, então ele pergunta se ele pode deixá-lo em paz agora. No outro dia a mãe de Kang pergunta o que é isso, então o corretor fala para ela levar o tempo que quiser para conhecer a casa. Então ela pergunta a Kang como é que eles vão morar nessa casa, pois eles não tinham dinheiro. Kang então fala que ela havia recebido seu dinheiro hoje, e ela fica bastante surpresa e pergunta como é que ele conseguiu todo esse dinheiro. Kang responde que ele é um despertado, então ela pergunta se ele ganhou todo esse dinheiro com dungeon. Então ela pergunta se isso não é muito perigoso, e em seguida ela pergunta desde quando ele faz isso. Então ela fala para Kang que seu pai faleceu por causa de uma dungeon, e com isso ela não pode deixar que ele entre em uma dungeon novamente. Kang fala que estava tudo bem, dizendo para ela que ele não é tão fraco, pois parecia que ele estava esmagando formiga quando está em uma dungeon. Ela tenta questionar, mas Kang fala que estava tudo bem, onde ele iria compensar todo o trabalho duro que ela fez. Com isso ela só precisava acreditar nele de agora em diante. Ao cair a noite, Kang convoca Bibi, então ela pergunta o que aconteceu e ele fala para ela sair logo, mas ela rapidamente vai para detrás de uma parede, então ele se pergunta o que é isso e logo em seguida, para sua surpresa, ela acaba se transformando em uma gata. Ela fala que não pode aparecer no seu corpo original e que ela não tem outra escolha a não ser usar o corpo de um pequeno animal. Então ele se pergunta se ela só pode aparecer na forma original dentro das masmorras. Em seguida ele pergunta se ela ainda estava sentindo a energia de Tranete, então ela fala que não está sentindo absolutamente nada. Então ela diz que esse local tem um cheiro muito bom de paz. Kang então pensa que ela é um demônio. Como é que ela gosta de um cheiro de paz? Então ele se pergunta se o poder de Tranete não atingiu a realidade ainda. Em seguida um cara pergunta se Kang cuida dos gatos de rua, então ele diz que Kang tem um lado gentil. Após isso o cara fala que é um prazer em conhecê-lo, então ele se apresenta como líder da Guild Hwarang e que seu nome é Sango. Então ele pergunta se eles podem conversar um pouco, se estiver tudo bem para Kang. Em outro lugar Song pensa que não consegue entender Kang, onde ele tinha perguntado por que ele recusou a oferta da Guild e Kang havia respondido que ele não queria, pois ele odeia receber ordem de outras pessoas. Kang fala que até mesmo a mundialmente poderosa Guild Ram não é nada comparada a ele, e ele pensa que esse cara recusou a oferta da Guild Ram
por algum motivo desse, mas isso não importa agora, pois logo ele vai conseguir a garota fofa dos seus sonhos e com isso só precisa confiar e segui-la de agora em diante. Em seguida o vendedor de carro chega e pergunta se ele vai assinar o contrato agora mesmo. Então Sung, bastante animado, confirma. Em outro lugar, Sangro fala que primeiramente gostaria de pedir desculpa pelo acontecido no dia anterior, onde ele ouviu que houve um conflito entre ele e Eoren. Então é nesse momento que Kang se lembra que era aquela mulher de cabelo vermelho. Então Sangro fala que ela é sua irmã mais nova, mas ela tem um temperamento complicado, onde ela se importa muito com a guilda, e se ela foi um pouquinho dura com ele no dia anterior, ele gostaria de recompensá-lo por isso. Kang então fala que não precisa disso, então ele pergunta qual é o verdadeiro motivo para ele se encontrar com ele. Sungro fala que a verdade é que eles estavam observando seus movimentos nos últimos dias, onde ele estava raidando as dungeons numa velocidade incrível, uma que não pode ser mantida pelo um rank F, e com base no que ele pode ver da raid recente, ele é no mínimo um rank C. Então ele fala que tem certeza que Kang vai se tornar um despertado de rank alto logo. Kang então pensa que depois da guild Ramen agora é a guild Hwoarang, então Kang pergunta se ele quer recrutá-lo, e Sugo fala que é isso mesmo, e pede para ele se juntar à sua guild Hwoarang. Então ele promete que Kang receberá o melhor tratamento que seja adequado para suas capacidades, e Kang pergunta se é assim, se ele conseguir vencê-lo então ele lhe dará a posição de liderança, e Sungro começa a rir dizendo que ele é tão confiante quanto os boatos dizem, mas ele não estava liderando a guild Hwoarang baseada apenas em suas habilidades de despertado, já que ele é um rank B, e é por isso que mesmo que se ele ganhasse dele, não poderia passar a sua posição. Em seguida Kang fala que de qualquer forma ele não estava interessado, e então ele estava indo embora. Sungro pergunta por que ele acha que essas dungeons apareceram, onde já fazia 5 anos desde que o choque das masmorras aconteceu, e nesses 5 anos não encontraram nada conclusivo sobre as dungeons, onde as dungeons foram aumentando conforme os dias se passaram e os monstros mais fortes começaram a aparecer. A humanidade é obcecada em usar as pedras de sangue para fazer negócio, ao invés de manter a vigilância contra as dungeons. Então ele diz que uma coisa é certa, se isso continuar não apenas a Coreia, mas o mundo inteiro pode ser aniquilado. Ele fala que está juntando despertados para prevenir que isso aconteça, pois ele acredita que seja o seu destino, e com isso ele pede para Kang ajudar eles com isso. Na guild Ramen, um dos caras pensa que o clima depressivo já estava no começo do dia, e em seguida ele fala para o líder do time que eles fizeram uma reserva para a saída do número 6 da estação de Gonshun no dia anterior, e Michun pergunta por que eles estavam falando daquele grosso logo cedo. O cara fala que é aquela dungeon de 4 estrelas, e rapidamente ele pergunta se eles vão só em 2 pessoas novamente. Então o cara confirma, e Michan fala que esses caras são malucos, onde um rank F não pode entrar em esquadrão de ataque para dungeon de 4 estrelas em diante, e eles podem entrar como mineradores de pedras de sangue ou de suporte, mas se eles não sabem de algo básico assim fizeram uma reserva imprudente, então realmente são só novatos. Mas ele se pergunta que tipo de habilidades eles têm para se arriscar em dungeon de 4 estrelas. Então ele se pergunta se tem dungeon de 4 estrelas naquela região também. Então o cara confirma, e Michan fala que é bem próximo da deles. Com isso ele fala para liberar a agenda daquela dungeon. Então o cara pergunta se eles não tinham desistido dela, e Michan fala que dessa vez eles vão com tudo, onde se quiserem pescar um peixe grande, eles vão precisar de uma isca grande. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui, peço que deixem um like e se inscrevam no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.